minutos, hora da nossa conversa com o professor Antônio Delfim Neto, colunista aqui do jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor Delfim, boa semana para o senhor, bom dia. Queria começar falando sobre o censo, né? Qual é o prejuízo para o Brasil, para as políticas públicas, com a ausência desse levantamento no ano de 2021? Bom dia mesa, bom dia nossos ouvintes. Na minha opinião, trata-se de um escândalo de proporções inomináveis. O censo é a coisa mais importante que existe para a formulação das políticas públicas. Os estados e municípios são prejudicados porque não se calcula a população, em função das quais se distribuem as verbas. Não há nada mais importante do que o censo. É como na medicina. Ou eu faço uma radiografia, ou não posso agir. O fato de dizer que não há verba para o censo é um absurdo diante das dotações que cada deputado tem, diante das emendas. É, na verdade, uma coisa que desmoraliza, destrói a confiança da sociedade naquilo que deve ser a coisa mais importante, que é o seu parlamento. Professor, a alegação da falta do censo, do cancelamento, da falta de recursos, foi o cancelamento do censo, né? Se não vai ter censo, para que recursos para fazer o censo, né? Foi exatamente essa a alegação do ministro Paulo Guedes. Mas também tem outra questão. O censo se dá através de demoradas entrevistas presenciais de recenseadores que entram na casa das pessoas, se identificam adequadamente, entram na casa das pessoas, sentam lá na sala e entrevistam a dona de casa, entrevistam o dono da casa, e é assim que funciona. E a avaliação é que esse tipo de trabalho poderia se transformar num vetor de transmissão da doença, do coronavírus. O senhor considera essa uma explicação razoável, uma explicação aceitável? Não. Isso simplesmente indicaria que nós temos que preparar melhor os agentes censitários, divulgar, mostrar, publicizar que todos seriam visitados, que seria mantida uma distância. De forma que eu acho que isso é justificativa, Cláudio, a falta do censo, na verdade, tira a capacidade do país de planejar. Pois é, professor. E se a gente olha dentro do orçamento, nem é tanto dinheiro assim, não é? O custo do censo, uma 2 emendazinha de deputado já cobre. CPI da Covid sendo instalada amanhã, professor. Pelo que aconteceu na última semana, o senhor mantém aquela expectativa positiva em relação ao que sairá da investigação? Eu acho que se a CPI for bem conduzida, levará a resultados muito importantes. Vai apontar realmente os responsáveis pela tragédia que está acontecendo no Brasil, com a má administração da política contra o coronavírus. Professor Antônio Delfim Neto conosco aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, só mais uma questão para o senhor aí sobre política, professor, para a gente enxergar um pouco a longo prazo, né? O senhor enxerga alguma candidatura, algum nome que possa reunir o chamado centro político? No fim de semana nós acompanhamos entrevistas aí de atores importantes, né, políticos aí, que são expoentes de partidos que tentam costurar, né, uma aliança para uma alternativa que não seja Bolsonaro e Lula. O senhor consegue enxergar alguma liderança capaz de aglutinar esses nomes que são ditos aí como nomes de centro? Deixa de dizer, as lideranças não são encontradas, elas se encontram. Não adianta ficar procurando, fulano é isto, ele é alto, bonito, moreno, bem casado. Não serve. O líder se forma fazendo a liderança, não o contrário. Tá aí, lições do professor Antônio Delfim Neto, né, para os políticos aí que estão nos ouvindo aí. É assim que nós vamos encontrar, né, esse nome, não indo atrás dele, como disse o professor Delfim para nós aqui. Boa semana para o senhor, hein? A gente volta a se falar. Obrigado aos senhores. Uma boa semana para o Brasil.
Trânsito.